Oi, pessoal do Ser de Humanas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Essa semana eu tô muito feliz. O pessoal do canal Kid Boy Chechel mencionou o Ser de Humanas, que o nosso canal é tão pequenininho, né? E eles tiveram assim a generosidade grandiosa de falar do nosso canal e chegou pessoas aí por meio do Kid Boy Chechel. Eu quero, antes de mais nada, antes de falar do tema, antes de falar de tudo, agradecer ao João, ao Felipe, ao Silvio, ao Josenir, dizer que eu sou fã do canal, tá? Um beijo especial também para minha irmã, né, que representa a Bahia Trucks, que é a empresa aí no segmento de criar sonhos, de fazer os sonhos virarem realidade. Você do Brasil inteiro que é empreendedor, procure a Bahia Trucks. Eles são capazes de fazer o seu comércio móvel em qualquer lugar do país. Eles entregam para qualquer lugar do Brasil. E o trabalho deles é fabricação de food trucks, de trailers. Eles trabalham também, já fizeram até ambulância. Eu tive presente lá, né, algumas vezes, vendo o trabalho. E olha, não é porque são meus parentes não, viu? Não é porque é minha irmã não. Mas o negócio é bem feito, hein? Pessoal do Ser de Humanas, desculpa, eu tive que lançar aqueles erros de gravações que tava difícil. Agora o Alessandro saiu mesmo, agora ele foi pedalar, só tá eu e os cachorros, aí eu só vou parar se os cachorros latirem. Bom, essa semana eu fiz uma enquete no meu Instagram, que eu vou jogar aqui de novo para vocês, e na realidade eu ia falar de clima. Só que percebendo aí, né, que a galera que fez aí a enquete comigo, participou da enquete, tinha notado que clima é um assunto mais ou menos do conhecimento da galera, eu resolvi trazer a história do Brasil. E aí, meu foco tá em cima do lançamento desse livro aqui, ó. Faz 10 anos que esse livro foi lançado, um pouquinho mais de 10 anos, que é o 1808, do Laurentino Gomes, tá? Eles lançaram aí, o Laurentino, na verdade, lançou quando houve aí, né, a comemoração dos 200 anos da família real no Brasil, isso lá por volta de 2008. E esse livro que eu tenho é a primeira edição. Tem bastante iconografia, né? Tem bastante imagem, né? É bem legal. Esse livro eu ganhei de presente de aniversário, que a minha irmã que me deu, tá? E eu li esse livro algumas vezes e eu gosto muito da leitura, né? Eu gosto muito da escrita, na verdade, do Laurentino, porque ele, apesar de ser jornalista, aliás, o fato dele ser jornalista trouxe ao livro uma linguagem muito leve, muito acessível, principalmente aos leigos, né? A galera que não é acadêmica de história. Algumas pessoas que não são historiadoras e se colocam a escrever livros aí com temas históricos cometem alguns erros, cometem algumas incongruências assim do ponto de vista acadêmico. Já o Laurentino, ele é assim extremamente preciso, ele tem uma pesquisa histórica muito bacana e eu gostei muito do trabalho dele. É por isso que eu até recomendo a leitura para você, tá? Você que está aí me assistindo, recomendo o 1808 e recomendo também os outros dois que ele lançou, que é o 1822 e o 1889, tá? Todos eles com enfoque na história do Brasil. Traz aí uma pesquisa histórica bacana e uma leitura bastante agradável. Hoje, nosso foco é a chegada da corte ao Brasil. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que Portugal é o primeiro país que se torna aí uma monarquia centralizada, né? Enquanto os outros ainda estavam buscando, os outros países europeus estavam buscando o fortalecimento de suas monarquias, Portugal já havia conseguido se consolidar, se tornando aí uma grande nação, já nos idos de 1500, nos anos de 1500, 1400, Portugal já era o pioneiro nas navegações para o oeste, né, para o oeste da Europa. Então é um país que tinha uma tradição de navegação muito boa, né, um país que se colocou aí, como eu disse, numa posição privilegiada em termos de centralização política, e um país que tinha vários domínios, né. A América, na verdade, o Brasil, que é esse território extenso que Portugal conseguiu agregar, né, foi o único local onde ele conseguiu colonizar aqui na América, mas em contrapartida, Portugal tinha domínios na Ásia, muitos domínios na África, né, então na China, na Índia, na África, tanto na porção ocidental como na oriental da África. Então Portugal era, sim, uma nação extremamente poderosa.
A política de Portugal era exploratória, então era uma questão de explorar mesmo os recursos, de enriquecimento por meio da exploração de recursos. Porém, Portugal não trouxe para dentro do seu próprio país um investimento preciso, né, um crescimento, desenvolvimento dentro do país. Então, era mais ou menos, eu até falo, parece aquela pessoa que ganha na Mega Sena e destrói tudo, né, vai expoliando toda a riqueza. Portugal não era muito diferente, não. Então, nos idos de 1700, 1800, Portugal estava bem ruim, assim, em termos de economia. Política externa também de Portugal já não era lá essas coisas, e aí é que entra a grande questão, né? A Inglaterra se torna uma credora de Portugal, e no final do século XVIII e início do século XIX, Napoleão Bonaparte entra no cenário da geopolítica europeia e quer dominar a Europa, né? E tem na Inglaterra sua grande rival, sua grande inimiga. E aí muita gente se pergunta assim, olha, o que o Brasil tem a ver com isso tudo, né? Napoleão mirou em Portugal e acertou o Brasil. Porque, na realidade, quando Napoleão ameaça Portugal por conta do bloqueio continental, deixa eu explicar melhor essa questão do bloqueio continental também, né? A Inglaterra, que era a grande rival da França, né, então dominada por Napoleão no início do século XIX, Napoleão não conseguia derrotar a Inglaterra, não tinha condição de derrotar a Inglaterra por meio de guerras, né? A Inglaterra, que era aí a maior frota marítima de guerra e comercial que até então o mundo conhecia, o mundo ocidental. Então Napoleão não podia com a Inglaterra. O que Napoleão fez? Resolveu atingir os países do ponto de vista militar mais fracos e decretou uma coisa chamada bloqueio continental. Geograficamente falando, a Inglaterra é uma ilha, a Grã-Bretanha, né, como um todo, é uma ilha, então fica fora do continente. Então, decretando o bloqueio continental, Napoleão ameaça outros países a invasão, né, a tomada de governo e a invasão, caso esses países fizessem aí o comércio junto aos ingleses. Isso abalou inicialmente a economia da Inglaterra, 2 anos aí, mais ou menos, a Inglaterra ficou meio que desestabilizada, e depois a Inglaterra começou a contra-atacar. E ao invés de necessariamente entrar em confronto direto com a França de Napoleão, a Inglaterra vai começar a ameaçar os países mais fracos. Leia-se como países mais fracos, aí dentre eles está Portugal. Portugal, que era aí um país que devia bastante aos ingleses já, né? E a Inglaterra começa nesse processo a dizer, olha, vamos lá, Napoleão está ameaçando vocês, a gente também ameaça vocês. Se vocês fecharem realmente o comércio, deixarem de fazer o comércio com os ingleses, vocês também vão sofrer as consequências, viu, portugueses? Então eu acho bom vocês pensarem bem no que vocês querem. Fato é que, se não fosse Dom João vindo para cá, junto com a corte portuguesa, o Brasil poderia não ter avançado tanto quanto avançou nos anos seguintes, né? A chegada da corte ao Brasil representou, de certa maneira, uma ruptura de amarras que o Brasil carregava há séculos. Dentre as amarras estava justamente o Pacto Colonial. Os ingleses, né, na ocasião dessa fuga, né, dessa saída de Portugal, da corte portuguesa para o Brasil, uma das imposições dos ingleses era justamente a ruptura do Pacto Colonial. Para quem não sabe o que é o Pacto Colonial, o Pacto Colonial era a exclusividade que Portugal impunha ao Brasil, ou seja, fazia parte da política mercantilista, o monopólio comercial, né, onde o Brasil só poderia fazer comércio com Portugal. Tanto o comércio de compra quanto o comércio de venda. Né? Então, com a ameaça iminente da invasão de Napoleão a Lisboa, os ingleses solicitaram, né, que Portugal, ao chegar ao Brasil, o príncipe regente aí tomasse essa decisão. Tá? Uma coisa que eu quero deixar clara é que durante um período aí, a gente tinha em mente que Dom João era um cara assim, que era um cara uma pessoa muito indecisa, medrosa, problemática, e a gente se perde um pouco nessas teorias, né?
Porém, há 10 anos eu participei de um congresso de iniciação aí científica e a promoção de um simpósio internacional com parceria, e a Universidade de Coimbra fazendo essa parceria com o Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro, onde os reitores, enfim, os acadêmicos de Portugal, que tem uma outra linha historiográfica, trouxeram, né, uma visão tanto quanto diferenciada da figura do Dom João. Até eles consideram assim que o fato de Dom João ser taxado dessa maneira pela historiografia brasileira em algumas obras, né, é uma injustiça, tá? É claro que Portugal, os acadêmicos portugueses, muitos deles acreditam que o Brasil só é o Brasil porque Portugal fez o que fez com o Brasil, né? Ou seja, na cabeça deles o Brasil é um grande país e isso é devido a Portugal. Eu concordaria em parte, porque eu deveria uma parte da independência desse Brasil nosso a esse cara aqui, que é o Dom João, né? Então, o príncipe regente do Brasil, que foi obrigado a agir estrategicamente para poder conseguir sobreviver e manter o seu trono, tá? Portugal aí ameaçada pela Espanha, um país ameaçado pela Espanha, um país ameaçado pela Inglaterra, sem alternativa, precisou fugir, né? Toda a corte precisou fugir, boa parte dela. Essa fuga teve que ser um segredo de Estado. Durante alguns meses, salvo engano, 4 meses, Dom João teve que estrategicamente conversar com os ingleses e com Napoleão Bonaparte, e os ingleses tinham 2 alternativas, né? Eles tinham 2 opções em relação a Portugal: auxiliar na fuga, ou, em caso de negativa da fuga, né, os ingleses teriam que bombardear as cidades portuguesas. Imagina você que está aí me ouvindo, você não ser preparado para ser rei, porque ele não era o primogênito, você ter uma mãe doente, com problemas mentais severos, você ter 2 grandes potências militares no seu encalço e você tendo que decidir o que fazer com seu país e com seu povo, tá? Então, não tô aqui jogando confete em Dom João, eu só tô dizendo o seguinte: o cara deve ter sofrido um pouquinho. Eu tô rindo porque passou uma moto, desculpa. Eu não vou me desconcentrar por causa da moto. Enfim, então vamos entender esse conceito, né? A gente tem, de um lado, Portugal vindo para o Brasil e a Inglaterra solicitando essa ruptura do pacto colonial, do exclusivo colonial, essa exclusividade do Brasil só fazer comércio com Portugal. Isso representa uma libertação, assim, os princípios do liberalismo. A elite econômica baiana agradeceu, louvou, com certeza, essa decisão dos ingleses. Dom João também trouxe para o Brasil, né, a possibilidade dos brasileiros cursarem o ensino superior aqui mesmo, porque até então as pessoas só tinham nível superior, né, as pessoas só se tornavam aí bacharéis é bom, bacharéis, a partir da viagem para a Europa. Tinha que viajar, conhecer as universidades e frequentar as universidades europeias. Isso demandava tempo, demandava dinheiro, era complicado, né? Então, a gente precisa pensar o seguinte: a primeira faculdade de medicina, que foi autorizada, primeiro curso superior de medicina em Salvador, na cidade da Bahia, Salvador, que, por sinal, recebeu a visita de Dom João, quando Dom João veio para o Brasil com a corte, né, com a família dentro de um navio. Até alguns estratégicos dizem assim que foi uma burrice também, imbecilidade mesmo, colocar toda a família real dentro de uma única embarcação. Imagina se essa embarcação, motoqueiros hoje estão empolgados, imagina se essa embarcação afunda, né, com a família dentro, no meio do oceano. Né? Quem ficaria com o trono? Então, alguns estrategistas aí dizem assim: olha, esse pessoal aí não agiu muito bem com a cabeça, não. Mas aí eu digo a vocês, Dom João vem para o Brasil, o primeiro lugar que ele vai é para Salvador. E aí muita gente diz assim: ai, se perdeu, foi parar em Salvador. Para, né? Se perdeu e foi parar em Salvador? Não. Ele sabia a importância que Salvador tinha. Salvador, que está aqui atrás, inclusive, né? Foi capital do Brasil por mais de 2 séculos. Né? E estava se sentindo mal. Imagina o ego ferido de Salvador depois que o Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil. Então a elite soteropolitana
precisava de um, sabe assim, eu tô aqui, tá? Foi mais ou menos isso que Dom João fez. Ele foi lá e tomou atitudes importantes em Salvador. Depois ele foi para o Rio de Janeiro. A chegada da corte portuguesa ao Brasil, quando eu digo que representou assim uma importante mudança na vida do brasileiro, essa mudança vem desde a vida privada, né, desde do elemento da particularidade. As mulheres começavam a imitar, inclusive a Carlota Joaquina, que pegou piolho na embarcação, teve que tirar o cabelo, raspar a cabeça totalmente, usar turbante. E aí a mulherada aqui, rica, poderosa, via aquele modelo, ou pensa que é só as blogueiras que fazem aí sucesso. Naquela época, a Dona Carlota ditava moda, e ela chegou no Brasil de turbante, e a elite usou turbante totalmente turbantada. Isso sem querer entrar aí no mérito também do debate sobre a questão do turbante, né? As mulheres que podem ou não usar turbante, eu não vou entrar nisso não. Mas a Dona Carlota, né, dentro da vida privada, ela fez isso. E no cenário político, então, essa autonomia começou a crescer cada vez mais, porque, na realidade, o Brasil começou a desenvolver autonomia política, autonomia econômica, autonomia essa que chegou a incomodar muito, mas muito mesmo, a corte portuguesa, que havia ficado em Portugal, porque parte veio para o Brasil e outra parte ficou lá. Isso vai levar a uma cobrança muito grande em cima de Dom João, a ponto de Dom João precisar declarar que o Brasil era Reino Unido de Portugal. Então, em 1815, o Brasil deixa de ser uma mera colônia de Portugal e passa a ser um país, melhor, parte de Portugal, né? E isso aí é, sem dúvida, um dos maiores avanços. E logo em seguida, né, o Brasil começa a ganhar autonomia jurídica e consegue conquistar aos poucos sua independência. Quando, em 1820, a família real é obrigada a voltar em função da Revolução Liberal do Porto, né, Dom João volta para Portugal e Dom Pedro fica. Ele fica porque ele sabe que a elite brasileira ia transformar o Brasil em um país independente e a pressão estava muito grande. Então, Dom Pedro ficou, a elite aqui do Brasil, a elite liberal principalmente, né, irritadíssima com a forma como Portugal tratava os brasileiros, também começou a cobrar, né, essa independência, e não por acaso o Brasil se torna independente 2 anos mais tarde. Uma coisa que eu devo salientar é que com a chegada da corte, o Brasil teve o Banco do Brasil, que por sinal foi fundado a partir de todo o tesouro de Portugal trazido para cá, né? O Brasil teve a fundação do Banco do Brasil. Sim, esse Banco do Brasil aí, se você tiver conta, é ele mesmo, viu? 210 anos. O Brasil conseguiu ter a sua primeira imprensa, que era chamada de imprensa régia. Dom João trouxe a máquina de prensar jornais dentro de uma das suas embarcações. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem obras de Portugal, né, que são assim preciosidades, como a primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, vindas nesse período, né? O Brasil também começou um processo urbanístico nunca antes visto. Então, as cidades brasileiras que a gente conhece, como Salvador, Rio de Janeiro, né, São Vicente, enfim, Recife, Olinda, começaram a tomar outros ares, assim, ter jardins botânicos, teatros, enfim, várias coisas que até então o Brasil não tinha. Então a vida, o entretenimento no Brasil mudou. Então o Brasil virou uma mini Lisboa, aliás, o Rio de Janeiro virou uma mini Lisboa e o Brasil virou um macro Portugal, vamos colocar assim. Então essa mudança para cá foi substancial, significativa e muito importante. Eu gostaria muito que vocês estudassem mais sobre essa vinda da corte ao Brasil, né? Que vocês tivessem aí curiosidade e, se vocês tiverem acesso também, fazer a leitura do 1808, que é um livro bacana mesmo, né? É um livro que eu aconselho e eu espero que eu tenha trazido algumas curiosidades para aguçar aí tua memória, que vocês procurem mais informações e façam perguntas, porque eu tô aqui para ajudar, tá bom? Eu agora me despeço, um beijo no coração de todo mundo, tenha uma semana fabulosa. Obrigada.